Olá, hoje a gente vai mergulhar num livro assim bem fascinante e até polêmico, Mais Esperto que o Diabo, do Napoleon Hill. Temos aqui uns trechos bem importantes dessa obra, que foi escrita lá em 1938, mas olha, só publicaram décadas depois. E a promessa é essa: no final, vamos trazer umas ideias de como aplicar esses conceitos, por mais estranhos que pareçam, né, na nossa vida hoje. Fiquem ligados. Exatamente. A estrutura do livro é, na verdade, uma alegoria, né? É tipo uma entrevista que o Hill teria feito com o diabo. E nessa conversa, ele revelaria os métodos para manter as pessoas presas no medo, no fracasso. É uma metáfora, claro, sobre as nossas próprias travas internas. E a nossa missão aqui é, então, tirar as ideias principais dessa conversa. Digamos, inusitada. Ok, vamos começar a explorar isso. Tudo começa com aquele desafio famoso do Andrew Carnegie para o Hill. Entender não só o sucesso, mas, e isso é crucial, as causas do fracasso. Ele pesquisou milhares de pessoas por anos, né? Sim, mas não foi só estudo, não. O Hill passou por umas crises pessoais bem pesadas, sabe? Financeiras, emocionais, e foi lá no fundo do poço que ele conta ter achado o tal do outro eu. Não é só uma força para a emergência. É mais como a nossa intuição falando mais alto, uma conexão com algo maior que a gente acessa quando supera o medo que paralisa. Daí vem aquela frase conhecida: toda adversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. Certo. E o ponto central do livro é essa entrevista. O diabo meio que confessa suas armas, né? A principal, segundo ele, diz lá, é o medo. Especificamente, 6 tipos. Medo da pobreza, da crítica, da doença, que mais? Perda de amor, velhice e morte. Mas o ponto-chave aqui na alegoria do livro não é só listar medos que todo mundo tem. É como eles são apresentados como ferramentas ativas, sabe? Usadas para travar a gente, para impedir o pensamento livre e independente. E a segunda grande ferramenta é o hábito, que ele chama de alienação. No original é drifting. Alienação ou drifting. Como assim? O que seria isso na prática? Ficar à deriva. Exato. É essa tendência de viver sem um propósito muito claro, sabe? Deixando a vida levar, sem rumo definido. O alienado, como o livro descreve, é alguém que não sabe bem o que quer, não confia em si mesmo. Geralmente gasta mais do que tem, a saúde não vai bem, falta iniciativa e vive criticando quem está tendo sucesso. Parece familiar para muita gente, né? Pois é. E o oposto, o não alienado, seria quem tem um propósito definido, um plano, mesmo que simples, age com mais decisão, assume a responsabilidade pelas próprias ações e, o mais importante, pensa por si mesmo. Entendi. Então as ferramentas são o medo e essa alienação, essa falta de propósito. Mas por que elas têm tanto poder sobre nós? Como é que elas se instalam tão fundo? Aí o Hill traz a ideia da lei do ritmo hipnótico. Pensa assim, como um caminho que você faz na grama todo dia. Quanto mais você passa por ali com os mesmos pensamentos, os mesmos medos, mais fundo e automático esse caminho fica. Para coisas boas e ruins, pensamentos repetidos viram hábitos mentais, quase automáticos. Mas a boa notícia, segundo o livro, é que a gente pode quebrar esses padrões negativos antes que eles fiquem permanentes. E o começo é definir um propósito claro. Gostei dessa imagem do caminho na grama. Faz sentido. O livro também dá umas alfinetadas em algumas instituições, né? Dizendo que elas poderiam, talvez sem querer, reforçar essa alienação. Sim, usando a voz do Diado, o livro faz críticas a certos pontos da educação e da religião da época dele, claro. A crítica à educação era que ela podia focar demais em decorar coisas, em vez de ensinar a pensar de forma crítica, organizar as próprias ideias, definir objetivos. E sobre algumas práticas religiosas, a crítica era o possível uso do medo, tipo medo do castigo, do inferno, como uma forma de controle, o que poderia acabar desestimulando a fé que vem de dentro, o pensamento autônomo. São críticas bem diretas, né? A pilares da sociedade. Mas, ok, deixando um pouco as críticas de lado, como que a gente pega essas ideias de quase um século atrás e usa no nosso dia a dia corrido de hoje? Prometemos as dicas práticas. Vamos lá. Primeiro ponto, clareza de propósito. Definir o que você realmente quer da vida, sabe? Ter um porquê forte é o melhor remédio para essa alienação.
para não ser só levado pela correnteza. Isso exige parar para pensar sobre si mesmo. Ok, clareza. Segundo, Autodisciplina mental. O livro insiste muito nisso. Nosso maior poder é controlar os próprios pensamentos. É um exercício consciente de trocar pensamentos de medo, de dúvida, por pensamentos de fé na sua capacidade. Ficar atento ao que ocupa sua mente. vigiar a mente. Terceiro ponto, Ressignificar a adversidade. Encarar os problemas, as derrotas temporárias, não como um beco sem saída, mas como chance de aprender algo. É buscar ativamente aquela semente de vantagem equivalente. O fracasso só vira fracasso de verdade se a gente desiste. boa. E o quarto? Cautela e planejamento consciente. Isso significa pensar antes de agir, sim, mas também escolher bem as influências. O ambiente onde você vive, as pessoas com quem você anda, a informação que você consome. Tudo isso molda seus pensamentos dominantes. É preciso ter cuidado com isso. Faz todo sentido. E tem mais algum? Sim, o último seria reconhecer o poder do foco mental. A ideia central do ritmo hipnótico é essa. Aquilo que a gente foca muito, de forma persistente, tende a se manifestar na nossa realidade. Se o foco está na falta, no medo, a tendência é atrair mais disso. Se o foco está no propósito, na solução, a gente abre caminho para eles aparecerem. Então, para resumir nossa análise, mais esperto que o diabo usa essa metáfora bem ousada para fazer a gente encarar nossos medos, nossa tendência a ficar parado, nessa alienação. E a saída que ele propõe é retomar o controle da mente, definindo um propósito e praticando a autodisciplina. Exato. A mensagem principal que fica é que as maiores batalhas acontecem dentro da nossa cabeça. A força para vencer não viria de fora, mas da nossa capacidade de direcionar os pensamentos e construir hábitos positivos. Seria essa a chave para superar os limites que muitas vezes a nossa própria mente cria? Fica então a reflexão final para a gente pensar se esse diabo da história é, na verdade, um símbolo das nossas tendências negativas, o medo, a mania de deixar para depois, a falta de fé na gente mesma, até que ponto, talvez sem nem perceber, somos nós mesmos que criamos as correntes que nos prendem?